CBN Intimamente de hoje com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes internautas. Tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Hoje vamos falar sobre homossexualismo e homossexualidade. Um pouco de história para você rever conceitos. Forte o tema, hein? Forte o tema. Então, baseado, claro, sempre inspirada numa questão que surgiu no consultório. A verdade é uma pessoa que já se percebeu homoafetiva, então o título na realidade é homossexualismo ou homossexualidade. Então, qual que é o termo adequado para a gente usar com aquelas pessoas que têm orientação sexual, quer dizer, elas têm um desejo orientado para pessoas do mesmo sexo. Então, nem homossexualismo e nem homossexualidade. Por que não? Homossexualismo, quando você usa o sufixo ismo, significa doença. Hipertiroidismo, perceba? Toda doença que tem o ismo no final, esse sufixo significa doença. Então, isso foi abolido já há muito tempo. Passamos, então, para homossexualidade, porque esse idade tem a ver com comportamento. Mas hoje, o termo adequado é homoafetividade. E mais respeitoso também. Mais respeitoso. E por quê? A gente tem a intenção de desvincular aquela ideia que a maioria das pessoas, infelizmente, ainda tem, de que pessoas que são homoafetivas, elas têm um interesse único e exclusivamente sexual na outra pessoa. A realidade não é essa. A realidade existe um desejo, sim, para uma pessoa do mesmo sexo, não importa se homem ou se mulher. Por serem duas pessoas adultas, depois de um tempo de relacionamento, de envolvimento, elas vão ter desejo e vão ter relações sexuais. Então, por isso, a gente não usa nem o ismo, homossexualismo, e nem homossexualidade. O ideal é homoafetividade. É amor, gente. Amor! Amor acima de tudo. Inclusive nos casamentos já estão sendo usado esse termo, casamento homoafetivo. Homoafetivo, exatamente. E aí a inspiração veio de quê? De uma dor enorme que eu percebi numa pessoa essa semana que eu atendi. Não é a primeira, não é a segunda e também não vai ser a última. Ele já vem percebendo que ele é uma pessoa homoafetiva há muito tempo, se sentiu muito constrangido em falar isso para mim, que sou terapeuta dele já há algum tempo. Apesar de eu já ter essa percepção, a gente sempre espera, claro, o momento em que a pessoa vai trazer essa questão. E é importante que ela fale, né? É importante que ela traga. E aí, a gente conversando essa semana, o que eu percebi? Que, primeiro, ele está tendo uma dificuldade imensa de aceitar isso. Outra coisa, a maioria das pessoas acha que isso não existe ou talvez nunca tenha nem pensado nisso. Muitas vezes uma pessoa que se percebe homoafetiva, ela tem muita dificuldade de aceitar que ela tem essa orientação sexual. E por que isso? Porque ela sabe que ela vai passar por preconceito, por discriminação, ela pode ser abandonada por amigos, muitas vezes até a família. E isso gera um medo muito grande. Então, para quem acredita, porque a pessoa, é gay e é tranquilo. Não é tranquilo, gente. Para algumas pessoas, aliás, para a maioria, essa percepção, ela traz muita dor, ela traz muito sofrimento. E aí você passar para um estágio onde que você aceite, onde a pessoa aceita isso, pode demorar. E algumas pessoas, inclusive, não aceitam. A resistência quanto a aceitar uma afetividade também deve trazer um sofrimento interno muito grande, né, Elisângela? Exatamente. Quais são os passos daquela resistência, assim, não, eu nunca acredito que eu tenho desejo por pessoas do mesmo sexo? Exatamente, é dessa dor que a gente está falando. É uma dor muito grande porque a pessoa já começa a entender que talvez ela não tenha direito de ter uma vida como das outras pessoas. No caso, esse paciente, a maior preocupação dele é que ele quer ter uma família. Então ele acredita que se ele realmente mostrar isso para o mundo, que na realidade não existe, então é outra dúvida que as pessoas têm. A partir do momento que eu percebo que eu sou homoafetiva, eu tenho que contar para todo mundo? Eu tenho que sair por aí contando para todo mundo? Não tem, porque a gente quando se descobre, se entende como heteroafetivo, ninguém sai por aí contando, olha gente, aqui olha, eu gosto, sou mulher, eu gosto de homem, tá? Ok. Não tem necessidade. Não tem essa necessidade. Então também não tem a necessidade quando a pessoa é homoafetiva.
Ok, mas o maior medo dele, o que eu percebi essa semana é das pessoas terem essa visão dele, que a questão é única e exclusivamente sexual, e dele acreditar que a partir disso ele não vai conseguir ter uma vida, entre aspas, comum. Ele não vai conseguir ter uma família, ele não vai conseguir encontrar uma pessoa que realmente o ame de verdade. E isso não é verdade. Não é? Então, é claro, é uma dor porque ninguém quer se sentir diferente, Sim. ninguém quer se sentir excluído, marginalizado, porque a gente sabe o quanto que a nossa sociedade é cruel. Ela é cruel, todos os dias a gente ouve casos, Muito. A gente lê notícias de pessoas que passaram, né, por preconceito, por discriminação, por violência. Inclusive casos de violência, né, na rua, enfim, lugares públicos. Então é claro que esse medo é natural que a pessoa tenha, mas não existe uma outra forma. Primeiro, não tem como a gente mudar isso. Isso né, eu sei que isso é muito falado, mas vamos repetir, reafirmar aqui. Não tem como, orientação sexual é uma coisa que a gente não muda. Oi, Elisângela, você disse que é importante a pessoa chegar a essa conclusão de que ela é uma pessoa homoafetiva. E quais são as orientações que você dá para a pessoa que tem esse conflito interno, que está na dúvida, que às vezes acha que mas nunca teve uma relação com outra pessoa do mesmo sexo? O que você falaria? Eu acredito que essa pessoa, primeiro, ela precisa trabalhar-se internamente, o autoconhecimento, buscar uma ajuda profissional, sempre muito bom. Porque, vou falar com um amigo, muitas vezes nem com um amigo. Então, acho que é muito importante trabalhar o autoconhecimento e entender que é o que eu falei para ele essa semana. Meu amor, não tem como a gente mudar isso. E eu me lembro, Cris, quando eu estava ainda lá no início da minha profissão, uma outra pessoa que eu atendi, e eu lembro dessa cena até hoje, foi uma coisa que me deu uma dor muito grande. Ele falou: Elisângela, eu faço qualquer coisa para você tirar isso de dentro de mim. Nossa, é forte isso, hein? Naquele momento eu tive a consciência do quanto era sofrido. Nossa, muito. De A gente se quanta coloca no dor lugar. E de quanto medo a maioria das pessoas tem de mostrar para o mundo, falar: olha só, eu sou isso. Entende? E vocês vão ter que me aceitar dessa forma. Então, assim, não é Principalmente fácil. quando há toda uma expectativa da família, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas, inclusive, se aproveitam desse temor, né? E a gente sabe, infelizmente, tenho muita vergonha disso, mas eu sei que ainda existem profissionais dentro da minha área que prometem essa mudança. Se você chegar lá no consultório e você é uma pessoa homoafetiva, ela vai te transformar numa pessoa hétero. Isso não existe. Não existe mesmo. Como também não existe o contrário. Né? Se a sua preferência sexual ela é homoafetiva, ela vai continuar. Você pode ser bi? Ok, você pode, porque na realidade a gente nasce bissexual. Aí vem a sociedade e fala que você tem que escolher. Mas isso é assunto para um outro programa, porque dá pano pra manga. Rende muito. A gente podia ficar aqui até amanhã. Ô, Elis, obrigada pela sua participação aqui com a gente, como sempre, esclarecendo e abrilhantando aqui a nossa programação da CBN. Eu que agradeço. Beijo no coração, internautas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, gente. CBN Intimamente.